Fiz um texto corrido para que também a gente possa acompanhar passo a passo. Também é um itinerário, como eu costumo dizer, a novena é um retiro popular. E a cada noite, esse momento que a gente tem com Deus, ele é bastante especial, porque nós temos a certeza de que Deus fala também para nós, em cada momento, sobretudo na Eucaristia, a palavra, enfim. Bom é estarmos aqui, na presença do Senhor, ao redor das duas mesas, que abastecem a nossa vida, a palavra e a Eucaristia. Também é com alegria que realizamos nesta novena um aprofundamento da vida e da história de Dom Bosco. Em 1988, o Papa João Paulo II, ele deu um título para Dom Bosco, Pai Mestre da Juventude, por causa do centenário de sua morte. Então hoje nós conhecemos também Dom Bosco como Pai Mestre da Juventude. A ideia central da liturgia é a vigilância. Uma atitude necessária para conhecer a Deus e realizar o cumprimento de sua vontade em nossa vida. Biblicamente falando, o Evangelho de hoje, Mateus 24, 42 a 51, discorre sobre o quinto e o último discurso de Jesus, que trata dos acontecimentos que cercam a futura vinda do reino. Como a hora exata da vinda é desconhecida, a única atitude apropriada é a vigilância constante. Essa atitude é mais incentivada pela história do dono da casa. Nós escutamos o trecho. Se o dono da casa soubesse quando o ladrão ia chegar, vigiaria naquela hora. Mas como a hora da vinda do Filho do Homem é desconhecida, a vigilância deve ser constante. Interessante que o evangelista faz um percurso conosco, 5 discursos de Jesus, este é o último. A parábola dos 2 servos compara a vigilância com a falta de vigilância. O servo fiel e prudente cumpre seu dever. Quando o Senhor chega e o encontra ocupado, recompensa-o generosamente. O servo mau aproveita-se da ausência prolongada do Senhor, maltratando os outros servos e perdendo tempo com prazeres frívolos. O Senhor com certeza chegará um dia. Quando isso acontecer, o servo será castigado. A lição é que a vigilância constante será recompensada e a falta de vigilância será castigada quando vier o Filho do Homem. Então esse é o primeiro panorama, um panorama bíblico. O Papa Francisco, fazendo uma menção deste texto, disse assim: vigiar significa isto, não permitir que o coração se torne preguiçoso e que a vida espiritual se amoleça na mediocridade. Fechamos as aspas. Esse é um grande cuidado que devemos ter, o primado da vida espiritual. Falava do retiro que nós estamos fazendo. Do contrário, iniciará em nós um vazio muito grande, sobretudo existencial. O desejo por Deus está inscrito em nosso coração. E quando não temos os olhos fixos no Senhor, tudo fica desfocado e começa a desmoronar. Porque a palavra vai nos dar pistas para um aprofundamento na vigilância, e esta vigilância é sim uma atenção à nossa vida espiritual. A falta de vigilância é a expressão de um desconhecimento daquilo que é específico do ser humano, a profundidade,
a interioridade, ou seja, o lugar da habitação de Deus em nosso íntimo. Sem esse recurso, saberemos menos sobre o que nos afeta, nos motiva, nos move, nos anima. Saberemos cada dia menos sobre a nossa própria alma, a nossa ânima. Sem a vigilância, duvidaremos da potencialidade vocacional que temos de desenvolver o projeto de Deus em nossa vida e na vida de tantas pessoas. Por falar de potencialidades, com certeza boa parte deve conhecer Viktor Frankl, fundador da terceira escola vienense de psicoterapia. Viu-se reduzido numa condição pior que os animais entre o ser e o não ser. Ele foi vítima do campo de concentração. Então nós temos um livro bem conhecido dele, que é um psicólogo no campo de concentração, né? Em busca de sentido. Ele comenta que foi testemunha do comportamento humano, ora na condição de um porco, ora na condição de um santo. E ele mesmo atesta no final da segunda parte de seu livro. Ele vai então dizer dessa forma: a pessoa humana tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual ser concretizada depende de decisões e não de condições. Nossa geração é realista porque chegamos a conhecer o ser humano como ele de fato é. Afinal, ele é aquele ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz, mas ele é também aquele ser que entrou naquelas câmaras de gás de cabeça erguida, tendo nos lábios o Pai Nosso ou o Shema Israel. A vigilância ajuda-nos a olhar com força e esperança esta realidade marcada pela ausência de sentido. A cultura atual, que legitima a mediocridade em muitos momentos e a superficialidade, dificulta o entendimento da finalidade do nosso existir. E a impressão, a cada dia que passa, é de que estamos descendo os degraus da humanidade. Nós, cristãos, cumprimos a vontade de Deus quando realizamos a opção por Jesus Cristo. E é válido dizer que a vida cristã não está em crise. Muitos falam, a vida cristã, a vida religiosa. O que está em crise, na verdade, não é a vida cristã. Existem pessoas na igreja que ainda não fizeram opção por Jesus Cristo e pelo seu reino. Esta constatação não deve desanimar-nos. Na condição de discípulos do Senhor, eis a nossa missão: sermos administradores fiéis e prudentes dos dons divinos que nós todos recebemos. Sem o forte alicerce, isto é, sem os valores cristãos internalizados e vividos, não veremos essa terra prometida e muito menos participaremos do jardim salesiano. Dom Bosco falava desse jardim salesiano. E por falar de jardim salesiano, vou retomar um sonho, e aqui finalizo, já conhecido, acredito por uma boa parte daqui da Assembleia, um sonho de Dom Bosco para contribuir com essa reflexão, e eu finalizo. Certo dia, em 1847, após meditar muito sobre o modo de fazer o bem à juventude, apareceu-me a Rainha do Céu, que me levou a um jardim encantador. Nele havia um longo pórtico com plantas trepadeiras carregadas de folhas e flores. O pórtico dava para um caramanchão encantador, flanqueado e coberto de maravilhosos rosais em plena florescência. Também o terreno estava todo coberto de rosas. Nossa Senhora me disse: tire os sapatos e avance por este caramanchão. É o caminho que deve fazer.
Gostei de tirar os sapatos. Teria sentido muito machucar aquelas rosas. Comecei a andar. Mas logo percebi que aquelas rosas escondiam espinhos muito agudos e tive que parar. Aqui preciso usar sapatos, disse eu à guia. Sem dúvida, e dos bons. Calcei os sapatos e retornei o caminho com certo número de companheiros que haviam aparecido naquele momento e me pediram para caminhar comigo. Pendiam do alto muitos ramos como festões, rosas, só se viam rosas, em cima, dos lados, no chão. Minhas pernas, porém, enredando-se nos ramos estendidos por terra, acabavam feridas. Espinhava-me ao afastar os ramos transversais. Sangrava nas mãos, por todo o corpo. Todas as rosas escondiam muitíssimos espinhos. Todos os que me viam caminhar diziam: Dom Bosco só caminha sobre rosas, tudo lhe vai bem. Não viam que os espinhos me rasgavam os membros. Muitos clérigos, padres, leigos, por mim convidados, haviam-se posto a seguir-me, alegres, atraídos pela beleza daquelas flores. Mas, ao perceberem que deviam caminhar sobre espinhos, começaram a gritar: fomos enganados. Não poucos retrocederam. Fiquei praticamente só e comecei a chorar. Seria possível, dizia eu, que tenha de percorrer todo este caminho só? Mas fui logo consolado. Vi avançar para mim um grupo de padres, clérigos, leigos, os quais me disseram: somos todos seus e prontos para segui-lo. Precedendo-os, reiniciei o caminho. Só alguns desanimaram e pararam. Grande parte foi comigo até o fim. Percorrido todo o Caramanchão, vi-me num belíssimo jardim. Os meus poucos seguidores estavam macilentos, desgrenhados, ensanguentados. Levantou-se então uma brisa suave. A seu sopro se curaram. Soprou outro vento e, como por encanto, me vi circundado de um número imenso de jovens e de clérigos, de coadjutores leigos e também de padres, que se puseram a trabalhar comigo, guiando aquela juventude. Reconheci alguns, mas muitos outros não os conhecia. Então a Santa Virgem, que fora a minha guia, perguntou-me: sabe o que significa o que você está vendo e viu antes? Não. Saiba que o caminho por entre as rosas e os espinhos significa o cuidado que deverá tomar com a juventude. Deverá andar com o calçado da mortificação. Os espinhos significam os obstáculos, os padecimentos, muitas coisas ruins que lhe caberão. Mas não desanimem. Com a caridade e com a mortificação, irão superar tudo e chegar às rosas sem espinhos. Logo que a Mãe de Deus acabou de falar, acordei. Estava em meu quarto. Contei-lhes isto para que cada um de nós tenha certeza de que é Nossa Senhora que quer que a nossa congregação continue a existir. E para que nos animemos sempre a trabalhar para a maior glória de Deus. Esse foi o sonho que Dom Bosco narrou também, lá nesse século XIX, que serve para nós, hoje, neste momento, para aprender um pouco mais de Dom Bosco, nesta noite em que nos deparamos como administradores fiéis da graça de Deus. Dom Bosco foi um grande homem, um grande santo, deixou um legado para todos nós e foi este grande administrador fiel. Que Deus tenha misericórdia de nós e que não se canse de fazer o seguinte convite: vinde, benditos de meu Pai, e tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o princípio do mundo. Amém.